Pasta 16. Paris, Nova York, Londres, São Paulo e 8.500 e-mails. Comprar a Antártica era uma coisa, outra completamente diferente era fazer com que a Brahma e a antiga rival formassem de fato uma única companhia. Cada cervejaria tinha seus próprios processos de fabricação, vendas, marketing, recursos humanos. Era preciso que todos eles fossem unificados. Marcel Teles escolheu Adilson Miguel para comandar a operação. Ao lado de sua equipe, Miguel analisou todos os detalhes do funcionamento da Antártica e conheceu de perto seus principais profissionais. O que encontrou lhe pareceu familiar. Abre aspas, a Antártica era exatamente igual à Brahma antiga, a mesma cultura, os mesmos profissionais com bastante idade, o mesmo tradicionalismo. Ninguém mandava nada, ninguém ganhava dinheiro. Falei para o Marcel que a dose ali deveria ser a mesma, que deveríamos replicar tudo o que tinha sido feito na compra da Brahma. Depois da fusão, ficou muita gente da Antártica, mas eles foram saindo devagarzinho, não se adaptaram ao ritmo. A pessoa que não está acostumada com o estilo da Ambev estranha quem chega em uma empresa como essa e pensa no curto prazo. Em ter qualidade de vida, vai ter dificuldade. Você provavelmente vai ter menos tempo para sua família do que muitas pessoas estão habituadas, mas, em compensação, terá um outro tipo de benefício. Você não estará tão presente hoje, mas vai estar cuidando do futuro. Vai ganhar muito dinheiro e sua vida vai mudar. Foi isso que aconteceu com quem pegou o estilo da companhia. Todo mundo ganhou dinheiro pra caramba nesse negócio. Fecha aspas. Digamos que os executivos oriundos da Antártica não conseguiram enriquecer na Ambev. Com o passar do tempo, no topo da nova super cervejaria sobrou pouquíssima gente egressa da empresa paulista. Como se previa, a cultura da Brahma prevaleceu. A nova companhia tinha mais musculatura, oferecia novas oportunidades e começava a traduzir a ideia do sonho grande que Marcel Teles e seus sócios repetiam à exaustão. A meritocracia, pregada na antiga Brahma, adquiria outra escala e todos queriam aproveitar as oportunidades que se multiplicavam. Não é de admirar que a competitividade no ambiente de trabalho ganhasse fôlego novo. Estavam todos de olho nos bônus agressivos, nas promoções que viriam com a expansão e, sobretudo, na possibilidade de se tornarem sócios de uma companhia que parecia não enxergar limites ao crescimento. Uma reportagem da revista Exame, publicada em dezembro de 2000, refletiu o estado de espírito daquela turma com faca no dente e sangue no olho. Muitos funcionários trabalhavam mais de 10 horas por dia, davam expediente no fim de semana, mudavam de cidade e até de país para atingir suas metas. Pelas regras do sistema de bonificação da época, apenas metade dos funcionários elegíveis a bônus seria recompensada, o que deixava claro que para alguns ganharem, outros tinham de perder. Naquele ambiente, até as brincadeiras eram um tanto hostis, assim como acontecia no Garantia. No curso de MBA interno oferecido pela cervejaria a 50 de seus melhores talentos, uma das práticas recorrentes era atirar tomates feitos de feltro em colegas que dissessem bobagens. O infeliz que protagonizasse as maiores besteiras ganhava o título de pato novo. Abre aspas, naquele momento a companhia precisava de vigor, de trabalho, de gente nova. Era massacrante? Reconheço que era, mas a forma de compensação também era maravilhosa. Fecha aspas, explica Magin Rodrigues. Ao longo dos anos, a Ambev foi punida muitas vezes pela justiça por casos de assédio moral contra funcionários. No início de 2012, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho condenou a cervejaria a pagar uma indenização de R$100 mil a um ex-vendedor que era obrigado a passar por um corredor polonês quando não batia suas metas. De todo modo, os ganhos para aqueles que alcançavam suas metas eram excepcionais. A cervejaria sempre pagou salários ligeiramente abaixo do mercado, mas a remuneração variável, que podia chegar a 18 salários extras por ano, compensava com folga.
Ao longo dos anos, o sistema sofreu diversos ajustes, mas os princípios básicos se mantiveram. Os bônus distribuídos são, em geral, utilizados pelos funcionários para adquirir ações da companhia e há sempre alguma trava para o resgate dos papéis no curto prazo. Atualmente, quem usa todo o seu bônus para comprar papéis da cervejaria ganha 10% mais do que adquiriu. O truque é que esse prêmio só pode ser resgatado depois de 5 anos. Aqueles que vão embora antes do prazo têm de abrir mão das ações extras que receberam. Abre aspas, não está escrito em lugar nenhum que é obrigação usar o bônus para comprar ações, mas todo mundo sabe que esse é o comportamento esperado. Fecha aspas, explica um sócio. Abre aspas, adquiri-las é uma demonstração de que o funcionário acredita no futuro da companhia. Fecha aspas. Ano após ano, o lucro aumentava. Mesmo em 1998, quando não houve pagamento de bônus, o resultado foi positivo. A empresa detinha 70% do mercado nacional e precisava buscar novas oportunidades fora do Brasil. Intensificar a expansão pela América Latina parecia o caminho óbvio a seguir. Desde 1994, quando a Brahma iniciou uma pequena operação na Venezuela, a cervejaria perseguia sua internacionalização. Havia chegado a hora de acelerar o processo. Em 2001, a Ambev comprou a Cervecería Nacional do Paraguai e em 2002 deu um passo mais largo, com a aquisição de 36% da argentina Quilmes. A compra da concorrente argentina foi cercada de polêmica. Na época, uma das acionistas da Quilmes era a holandesa Heineken, com 15% de participação. Para a Heineken, concentrada no maduro mercado europeu, expandir-se por outras regiões era crucial e entregar a Quilmes de bandeja não fazia parte de seus planos. Os holandeses chegaram a entrar com um pedido de arbitragem na Câmara Internacional de Comércio em Paris para tentar barrar a compra da cervejaria argentina pela Ambev. Não conseguiram. A Ambev levou a Quilmes e, meses depois, ainda arrematou os 15% dos holandeses. Cercada por montanhas, a cidade de Boulder, no estado americano do Colorado, abriga pouco mais de 100 mil habitantes. Há mais de uma década, os executivos e controladores da Ambev viajam para esse lugar pacato para participar de um workshop com Jim Collins, autor de livros considerados clássicos do mundo dos negócios como Feitas para Durar e Empresas Feitas para Vencer. Collins é um velho conhecido de Jorge Paulo Lemann. Nas reuniões que conduz em Boulder com Jorge Paulo e sua equipe, Collins se vale do método socrático, faz perguntas e ajuda os interlocutores a chegarem às suas próprias conclusões. Durante o workshop, realizado em dezembro de 2002, uma das questões levantadas por Collins deixou Marcel Telles especialmente perturbado. O guru perguntou ao grupo qual era o grande problema da Ambev. Marcel pensou por alguns instantes e deu a seguinte resposta, abre aspas, o grande problema é que temos gente boa pra caralho e uma diretoria novíssima. E eu não quero perder esses caras maravilhosos que a gente está formando, fecha aspas. Marcel percebeu que os jovens ambiciosos que se dedicou a formar não aguardariam oportunidades de ascensão na carreira por muito tempo. A conclusão era inevitável. Ou a companhia crescia num salto e dava chance para mais gente subir, ou perderia alguns de seus melhores profissionais. A Ambev precisava de um movimento maior e mais rápido do que as aquisições na América Latina. Marcel Telles achou que era o momento de marcar um encontro com um antigo conhecido, Alexandre Van Damme, membro de uma das 3 famílias controladoras da cervejaria belga Interbrew, fabricante das marcas Stella Artois e Beck's. Os dois haviam se conhecido em 1995 no escritório do Banco Lazard em Nova York. À época, tanto a Brahma quanto a cervejaria europeia namoravam à distância Anheuser-Busch. Nenhuma reunia condições de comprar a gigante americana naquele momento, mas os banqueiros do Lazard pensaram que não havia mal algum em colocar os controladores da Brahma e da Interbrew na mesma sala. Aquelas conversas deram em nada, mas Marcel e Van Damme passaram a manter contato. Marcel aproveitou a proximidade para convidar o belga para um café da manhã no hotel de Nova York no início de 2002.
Assim que chegou ao local combinado, Van Damme encontrou o brasileiro acompanhado por 2 sujeitos que desconhecia, Jorge Paulo Lema e Beto Sicupira. A possibilidade de um negócio envolvendo as 2 empresas não foi levantada em momento algum. A partir do encontro em Nova York, coube a Jorge Paulo estreitar o relacionamento com Van Damme. O empresário convidou o belga para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no camarote da Brahma. Tempos depois, com as respectivas famílias, passaram dias ensolarados nos Hamptons, balneário de luxo próximo a Nova York. Em meados daquele ano, reencontraram-se nos Alpes suíços. Van Damme, ele próprio, um sujeito pouco afeito à exposição na imprensa, gostava do jeitão discreto e pé no chão do trio de controladores da Ambev. Um vínculo precioso se formava. A Interbrew vivia um ponto de inflexão. Era a 3ª maior cervejaria do mundo em volume, mas não agia como uma companhia única, depois de uma série de aquisições no leste europeu, na Ásia e no Canadá, parecia uma federação de companhias, sem uma cultura única. A opinião de investidores e analistas era que a cervejaria pagava um preço muito alto pelas compras ao redor do mundo e depois não conseguia integrar as operações. Em grande medida, o movimento se devia à interferência das 3 famílias controladoras na gestão. Com origens que remontam ao século XIV, a Interbrew era dominada pelas dinastias Van Damme, Mevels e Spoelbert. Juntas, elas somavam quase 500 membros, muitos deles com títulos de nobreza. Como normalmente acontece com clãs aristocráticos, em que barões, condes e viscondes se divertem em meio a caçadas de fazões, os hábitos das famílias eram caros e, pior, bancados pela empresa. Na cervejaria, a regra era a opulência. Reuniões executivas e do conselho aconteciam em hotéis de luxo e, não raro, contavam com serviço de champanhe. Havia tantos interesses a conciliar que o posto de principal executivo se tornara uma espécie de cadeira elétrica. Em menos de 2 décadas, houve 5 substituições. O cenário era perfeito para uma investida. Em um encontro com Van Damme, em maio de 2003, Jorge Paulo sugeriu a possibilidade de uma união entre as 2 companhias, ainda sem entrar em detalhes sobre o formato do negócio, a composição acionária ou a governança. O belga, a essa altura, praticamente um aliado, gostou da ideia. Cada lado destacou uma pessoa de sua confiança para iniciar as negociações. O trio de brasileiros escolheu Roberto Thompson. O representante dos belgas foi o holandês Hemmert Lam, sócio do Banco Lazar e membro do conselho de administração da cervejaria. Poucas semanas depois da conversa entre Jorge Paulo e Van Damme, Thompson e Lam se encontraram em Paris, numa sala de reuniões do Hotel Le Bristol, tradicional 5 estrelas, situado na Rue de Faubourg Saint-Honoré. A localização era prática. Menos de 500 metros de distância separam o hotel do escritório do Lazar. E discreta. Em cerca de 1 mês, eles se reuniram 4 vezes no hotel parisiense. Falaram ao telefone outras tantas vezes. Foi quando a negociação empacou. O negócio proposto se baseava em troca de ações e não em dinheiro. Portanto, uma questão fundamental era avaliar quanto os donos da Ambev teriam da nova empresa. Nesse quesito, as expectativas de Thompson e de Lam eram um bocado diferentes. Abre aspas, tivemos uma primeira bateria de conversas e não chegamos a um acordo. Fecha aspas, lembra Thompson. Passaram-se 2 meses sem que os 2 interlocutores se falassem, até que em setembro de 2003, Lam telefonou para o brasileiro e sugeriu que voltassem a conversar. Thompson retornou ao Hotel Le Bristol. Abre aspas, tínhamos 2 folhas de papel. Uma era para a questão financeira, em que o principal ponto a ser abordado era quanto valeria a nossa parte na nova empresa. A outra folha era sobre governança, como seria composto o conselho da companhia, que atribuições ele teria e como funcionaria a holding que formaríamos com os belgas. Estabelecemos que algumas coisas só poderiam ser definidas por unanimidade, como, por exemplo, vender a companhia.
Toda essa questão de governança era muito importante, porque não adiantava nada ter uma porcentagem X de um negócio que não funcionasse. Escrevemos essas 2 folhas, levamos para os acionistas e dissemos que eles tinham que se conhecer melhor. Jorge, Marcel e Beto conheciam o Van Damme, mas não as outras famílias. No final de setembro, os 3 tiveram uma reunião com o próprio Van Damme, Philippe Spoubert e Arnaud Depré de Colsberg, representante dos Mévios. Depois disso, as negociações aceleraram. Fecha aspas. Na primeira semana de outubro de 2003, numa reunião na casa de Spoubert, em Bruxelas, os 3 líderes de cada uma das cervejarias, acompanhados de Thompson e Lam, definiram as bases do contrato. Foi só então que banqueiros e advogados entraram em cena. Do lado dos belgas, os assessores financeiros foram Lazare Ferris e Goldman Sachs. Os brasileiros contrataram o Citibank de Nova York, onde estava o ex-garantia José Olímpio Pereira, e Luiz Rinaldini, um argentino criado nos Estados Unidos que ganhou fama no Lazard, onde trabalhou por mais de 2 décadas. Rinaldini havia deixado recentemente o Lazard para abrir sua própria empresa. No dia 15 de outubro, uma reunião entre os banqueiros e os negociadores das 2 cervejarias, realizada na sede do escritório de advocacia Cravath, Swaine e Moore, em Nova York, marcou o início oficial da negociação. Havia na sala 30 pessoas. Jorge Paulo Lemann representou o trio de controladores da Ambev. Tão complexos quanto a estruturação financeira eram os aspectos jurídicos que envolviam o negócio. A Ambev tinha ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. A Interbrew, na de Bruxelas. Ambas mantinham operações em diversos países do mundo. Enfim, o enrosco. Aloísio Miranda Filho, sócio do escritório Ulloa Canto, foi o responsável por assessorar a Braco, holding que reunia a participação de Jorge Paulo, Marcel e Beto na Ambev. A holding que cumpre esse papel hoje se chama BR Global. A partir de então, Miranda Filho, um ex-aluno do Colégio Santo Inácio, onde foi contemporâneo de garotos que viriam a se tornar sócios do Banco Garantia, como Fernando Prado e Marcelo Barbará, não se dedicou a outra coisa, a não ser pensar na transação. Quase 50 pessoas do seu escritório foram também envolvidas no processo. O assessor jurídico da Ambev era o advogado Paulo Aragão. Abre aspas, a gente tinha reunião nos mais diversos cantos do planeta, em Paris, em Nova York, em Londres, em São Paulo. No final, havia na mesa advogados de 16 países diferentes. Foram 8.500 e-mails trocados durante os 6 meses de negociação. Fecha aspas, lembra Aragão. Internacionalmente, o Cravath coordenava o trabalho. Havia ainda um último advogado que devia aprovar todos os documentos, o suíço Peter Nobel. Formado pela Universidade de St. Gallen, Nobel foi membro por 12 anos da Comissão Federal que regulava o setor financeiro na Suíça. É um velho conhecido de Jorge Paulo Lemann e desfruta sua total confiança. Uma das preocupações dos controladores da Ambev se referia à reação do governo brasileiro ao fechamento do negócio. Eles achavam prudente checar antes para evitar problemas futuros. O desgaste de meses para a aprovação da compra da Antártica pela Brahma ainda ecoava na memória. Em janeiro de 2004, Beto Sicupira viajou até Brasília para conversar com o então ministro da Casa Civil, José Dirceu. Desde 2000, quando criou a Fundação Brava, ONG que apoia projetos de gestão no setor público, Beto se aproximou de diversos representantes do governo. Ele explicou a Dirceu as linhas gerais da transação e sondou qual seria a posição do Planalto caso o negócio fosse adiante. Recebeu sinal verde do braço direito do presidente Lula. Era o sim que faltava. Mesmo com tudo conspirando a favor, concluir uma transação daquela magnitude e com tantas pessoas envolvidas, ao final havia quase 500 profissionais participando do negócio, entre advogados, banqueiros, executivos, auditores, marqueteiros e relações públicas. Foi uma tarefa complicadíssima. A redação do acordo de acionistas entre a Braco e as famílias belgas, que precisava conciliar os interesses de dezenas de membros, causou dor de cabeça.
Os assessores da Bracco chegaram a propor que o acordo fosse assinado apenas depois do anúncio oficial do negócio entre as cervejarias. Peter Nobel, o advogado suíço que aconselhava Jorge Paulo Lemann, vetou a ideia. Nobel considerava arriscado seguir em frente antes que todos os interesses estivessem alinhados. Miranda Filho embarcou para a Bélgica para conversar com representantes de cada família em busca de um consenso. Abre aspas, várias vezes a transação esteve a ponto de não acontecer. Até na véspera, houve uma confusão. Às 2h da manhã, um cara de um dos bancos disse que não poderia cumprir um ponto que havia sido combinado. Começou a maior gritaria. Fecha aspas, lembra Thompson. Depois de incontáveis idas e vindas na madrugada de 2 de março de 2004, a transação foi concluída. Jorge Paulo, Marcel e Beto não estavam presentes no momento em que tudo ficou decidido. Miranda Filho telefonou para Marcel, avisando que agora só faltavam as assinaturas. Pelo lado dos belgas, mais de 100 membros precisariam rubricar o acordo. Exausto, Marcel disse o seguinte, abre aspas, Aloísio, você é advogado, faz um discurso aí, faz um brinde, porque eu vou dormir, fecha aspas. Assim que amanheceu, Marcel, Beto e Jorge Paulo se dividiram para avisar algumas pessoas-chave antes que o negócio fosse oficialmente anunciado. Beto telefonou para os acionistas da mexicana Modelo. De Zurique, Jorge Paulo ligou para amigos, como o mega investidor Warren Buffett. Coube a Marcel informar August Busch IV, o CEO da Anheuser-Busch. Naquela mesma noite, Busch IV e Marcel jantaram em um restaurante em Londres e o empresário brasileiro contou ao americano como foi formada a nova gigante global. Em 1999, quando a Brahma comprou a Antártica para formar a Ambev, os acionistas e executivos da companhia foram submetidos ao escrutínio público. Órgãos reguladores, políticos, investidores, associações de defesa do consumidor, todos se manifestaram sobre o negócio, em geral contra. Foi preciso empreender um enorme corpo a corpo com formadores de opinião para reverter o quadro. O anúncio da associação entre Ambev e Interbrew teve efeito ainda mais dramático, dessa vez em escala global. Em 3 de março de 2004, quando as companhias comunicaram oficialmente sua fusão, a reação geral foi de perplexidade. Embora a notícia sobre uma iminente troca de ações tivesse sido publicada dias antes, os detalhes do negócio ainda eram desconhecidos. E eram justamente esses detalhes que o tornavam tão polêmico. Por meio de uma troca de ações, Interbrew e Ambev, respectivamente terceira e quinta maiores cervejarias do mundo em volume, formaram uma nova companhia que nascia como a líder do setor cervejeiro, em volume, uma vez que em faturamento a Anheuser-Busch ainda permanecia na dianteira. Inicialmente chamada Interbrew Ambev, o nome Ambev foi adotado dias depois do anúncio. A empresa somava receitas anuais de quase 12 bilhões de dólares, atuava em 140 países e detinha 14% do mercado global de cervejas. A companhia era um colosso com números superlativos para onde quer que se olhasse, mas uma questão martelava a cabeça de investidores, analistas e jornalistas. Quem mandava ali? A transação entre Ambev e Interbrew, a maior da história, envolvendo uma companhia brasileira, apresentava uma arquitetura que parecia estar numa zona cinzenta. A Bracco, holding de Jorge Paulo, Marcel e Beto, que controlava a Ambev, vendeu sua participação de 52% na cervejaria brasileira para os belgas. Em troca, comprou 25% dos papéis da Interbrew. O negócio previa ainda que a Labatt, operação canadense que pertencia aos belgas, fosse incorporada pela Ambev. A cervejaria brasileira assumiria a dívida de cerca de 1,5 bilhão de dólares da Labatt. A Ambev continuaria a operar como uma empresa separada, listada em bolsa e com seu próprio corpo de executivos. Analisados friamente, os números demonstravam que a Interbrew agora era a dona da cervejaria brasileira, ainda que o trio de brasileiros tivesse conquistado uma participação relevante na nova companhia.
A questão é que as regras de governança da Ambev não deixavam claro quem seria o manda-chuva. O acordo de acionistas, válido por 20 anos, estabelecia que o controle seria compartilhado. O Conselho de Administração teria 4 membros representando a Abraco, 4 representando os belgas e 6 independentes. O CEO da nova empresa seria o americano John Brock, que havia quase 2 anos comandava a Interbrew. O recém-criado Comitê de Convergência, montado para unificar a cultura das duas empresas e padronizar as operações, estaria sob a supervisão de Marcel Telles. A sede da nova empresa seria em Leuven, onde estava baseada a Interbrew. A distribuição do capital, a escolha do CEO e as definições da sede davam sinais claros de que a Ambev havia sido comprada. Se não bastassem as aparências, a equipe de relações públicas contratada pela Interbrew, a Brunswick, de origem inglesa, tratou de divulgar o negócio na Europa logo pela manhã como uma aquisição. Por conta da diferença de fuso horário, a versão belga já tinha ganhado o mundo quando os jornalistas do Brasil se reuniram no Hotel Hilton, em São Paulo, para ouvir o que os executivos da Ambev tinham a dizer. A confusão era total. Em poucas horas, a Máquina da Notícia, agência de comunicação controlada pela Ambev no Brasil, foi obrigada a aumentar de 12 para 48 o número de profissionais envolvidos na operação. Internacionalmente, a divulgação estava nas mãos da americana Edelman. Os 2 porta-vozes da coletiva eram Vitório Demarque e Carlos Brito, que 1 ano atrás havia assumido o posto de principal executivo da Ambev, sucedendo Magin Rodrigues. Quem presenciou a entrevista ainda se lembra de que aquilo parecia conversa de maluco. O pessoal da Ambev tentava a todo custo argumentar que a empresa não havia sido comprada. Os jornalistas pressionavam. Como isso era possível se a Interbrew seria a maior acionista da cervejaria brasileira? E mais, se a Ambev havia sido criada anos antes, supostamente para se proteger da investida de concorrentes estrangeiros e formar uma multinacional verde-amarela, como justificar o negócio com os belgas? O discurso da Ambev de que aquilo se tratava de uma fusão simplesmente não colava. Na manhã daquela quarta-feira, os funcionários que trabalhavam na sede da Ambev também foram surpreendidos pela notícia. Um telão transmitiu a coletiva de imprensa em Bruxelas, capitaneada por John Brock e Marcel Telles. Logo depois foi exibido um vídeo que Marcel deixou gravado. Mais tarde, a área de convivência na sede da cervejaria, um espaço repleto de mesas de bar e chopeiras com bebida à vontade, foi tomada por um animado happy hour em que não faltaram brindes com as marcas Brahma e Stella Artois. À noite, em rede nacional, uma propaganda estrelada pelo ator Antônio Fagundes tentava explicar para o público os benefícios do negócio. O responsável pela campanha foi o publicitário Duda Mendonça, frequente interlocutor do então presidente Lula. O clima de festa no QG da Ambev não durou até o dia seguinte. Reportagens em jornais de todo o mundo questionavam o formato do negócio e os valores envolvidos. A fatia da Abraco na Ambev foi avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares, mas o trio de empresários recebeu 4 bilhões de dólares em ações da Ambev. A diferença é resultado do chamado prêmio de controle. Paralelamente, alguns analistas consideraram exagerado o valor que a Ambev desembolsou pela canadense Labatt. O cálculo foi de 11 vezes sua geração de caixa, enquanto o múltiplo habitual do setor não passava de 8. O resultado de tanta desconfiança se refletiu no preço das ações das cervejarias, que desabou. Com os papéis em queda, a euforia evaporou. Os funcionários, que usavam boa parte de seus bônus para comprar ações da cervejaria, de uma hora para outra, viram seu patrimônio cair pela metade. Começaram os boatos. Será que a era de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira tinha realmente acabado com a venda da Ambev para a Interbrew? Foi preciso colocar em ação um plano de contingência para acalmar os ânimos dentro e fora da companhia. A mensagem de Marcel Telles, transmitida na Ambev por Carlos Brito, era mais um pedido de confiança que uma explicação racional. O empresário simplesmente pedia aos funcionários que acreditassem nele. Abre aspas, usei ali
toda a minha credibilidade. Ainda bem que eu tinha estoque, fecha aspas, disse Marcel certa vez. Embora já soubesse que a gestão da Ambev acabaria nas mãos dos brasileiros, o empresário não podia dizer em público que esse era o plano, sob o risco de criar um conflito desnecessário com o novo sócio. Vittorio De Marchi engatou uma maratona de visitas aos diretores dos maiores jornais brasileiros para explicar a operação. Carlos Brito, habitualmente avesso a jornalistas, concedeu entrevistas exclusivas para alguns grandes veículos de comunicação. Jorge Paulo Lemann foi pessoalmente relatar os detalhes do negócio a barões da mídia como Roberto Tivita, dono da editora Abril. A imprensa estava em polvorosa. Na War Room, organizada para atender os jornalistas, foram recebidas 482 solicitações de informações e entrevistas nas primeiras 48 horas após o anúncio. Nenhuma crítica ao negócio foi mais sentida por Jorge Paulo Lemann do que a reportagem publicada pela revista britânica The Economist, poucas semanas depois. Para a revista, o mercado de capitais brasileiro, que permitia a existência de duas classes de ações, ordinárias, as chamadas ON, com direito a voto, e preferenciais, PN, sem direito a voto, prejudicava os minoritários. O caso da Ambev, segundo a publicação, era emblemático dessa anomalia. Como manda a lei das SA, que regulamenta as empresas listadas na Bovespa, a Interbrew fez uma oferta pública para comprar as ações ordinárias, com direito a voto, que não estavam nas mãos do trio de empresários. Ofereceu por elas 80% do que pagou aos controladores da cervejaria. O problema é que também pela lei das SA, a cervejaria não era obrigada a estender esse direito, conhecido como tag-along, aos donos de ações preferenciais, sem direito a voto. Assim, quem tinha nas mãos papéis PN se sentiu prejudicado. Nas palavras da revista, esses acionistas sentiam que acabaram com lixo nas mãos. Nos dias que se seguiram, a percepção só piorou. As ações ordinárias tinham disparado e as preferenciais estavam em queda livre. Abre aspas, poucas vezes viu Jorge tão bravo com uma reportagem. Fecha aspas, revela uma pessoa próxima ao empresário. Para ele, a queixa dos minoritários não fazia qualquer sentido. Ao escolher as preferenciais, os acionistas sabiam das limitações desses papéis. Abre aspas, é como comprar um Fiat e achar que tem direito a uma Ferrari na garagem. Fecha aspas, costuma dizer Jorge Paulo sobre o assunto. A matéria da Economist amplificava mundialmente as queixas de minoritários como a Prev, o poderoso fundo de pensão do Banco do Brasil, que detinha cerca de 8,8% do capital total da Ambev, quase todo o volume em PNs. Desde que o negócio fora anunciado, a Prev havia demonstrado publicamente seu desagrado. Para o fundo, a transação beneficiava apenas o trio controlador. O maior temor de Jorge Paulo, Marcel e Beto é que a gritaria fosse levada à justiça, se transformasse numa guerra de liminares e colocasse em risco a continuidade da transação. Eles queriam a todo custo evitar um embate como o que aconteceu na época da compra da Antártica pela Brahma, quando a Kaiser se armou de argumentos jurídicos para atrasar a aprovação do negócio pelos órgãos de defesa da concorrência. Por sugestão de Marcel, o advogado Sérgio Bermudes foi contratado pela Ambev para fazer as vezes de um minoritário e esmiuçar todos os detalhes do negócio a fim de encontrar eventuais brechas. De quebra, a tática de Marcel impedia que Bermudes, um dos advogados mais famosos do país, atuasse em favor da Prev. Não havia nada que obrigasse a Interbrew a dar tratamento especial aos donos das ações preferenciais. Os minoritários tiveram de se conformar e, com o tempo, as ações voltaram a subir. Desde então, elas se valorizaram quase 700% contra 150% do Ibovespa. O trio de empresários teve de lidar ainda com outro imbróglio. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, abriu processos administrativos para investigar o uso de informações privilegiadas pelos três e outras supostas irregularidades que teriam acontecido durante a negociação com a Interbrew, beneficiando os controladores da Ambev.
No final de 2009, Jorge Paulo, Marcel e Beto firmaram um acordo com a autarquia para extinguir os processos. Em troca, pagaram mais de 18 milhões de reais à CVM. Para muita gente, o desfecho soou como admissão de culpa. O advogado Paulo Aragão, que os defendeu no caso, tem outra explicação. Abre aspas, a premissa formal dos termos de compromisso da CVM é exatamente que não há admissão de culpa nem reconhecimento de inocência. Fecha aspas, diz ele. Abre aspas, nosso objetivo foi simplesmente colocar uma pedra no assunto. Fecha aspas. Ao longo de décadas, Jorge Paulo Lemann e seus sócios se habituaram a comprar empresas e impor sua cultura baseada em meritocracia. Quando Garantia arrematou a Lojas Americanas, Beto Sicupira teve carta branca para imprimir seu estilo a varejista. Em pouco tempo, ele trocou os principais executivos, mudou o sistema de remuneração variável, estabeleceu metas para os funcionários. Um roteiro semelhante foi percorrido por Marcel Telles anos depois, quando o banco adquiriu o controle da Brahma. Nos dois casos, Beto e Marcel eram de fato e de direito os novos donos daquelas companhias e podiam fazer o que julgassem necessário para melhorar seus resultados. Eles não tinham que compor com outros acionistas nem se preocupar em ser populares. Os funcionários que não gostassem das novas regras que fossem embora. O negócio com a Interbrew, porém, exigiu outra abordagem. Dessa vez, eles não eram os conquistadores. A Ambev havia sido comprada e os empresários brasileiros não podiam simplesmente chegar na sede da Ambev impondo sua filosofia. Sutileza, diplomacia e uma certa dose de paciência seriam fundamentais. O jogo teria regras diferentes daquelas com as quais estavam habituados. Era preciso se adaptar aos novos termos. Logo após a conclusão do negócio, representantes das 3 famílias belgas acompanharam Jorge Paulo, Marcel e Beto em uma viagem até o Colorado para participar de um dos tradicionais workshops com Jim Collins. Abre aspas, Jorge dizia que era preciso criar uma cultura única na empresa e que o conselho de administração seria o melhor ponto de partida para isso. Fecha aspas, afirma Collins. Ninguém melhor que ele, um dos mentores de Jorge Paulo, para ajudar a unificar essa filosofia. Pelas regras estabelecidas na negociação, o americano John Brock, CEO da Interbrew, comandaria a Ambev. Em contrapartida, o principal executivo financeiro da cervejaria seria Felipe Dutra, da Ambev. O comitê de integração, chefiado por Marcel, imediatamente entrou em operação para identificar os melhores processos e pessoas de cada empresa. Abre aspas, desde o começo, ficou claro para os principais executivos oriundos da Interbrew que, embora as principais decisões fossem tomadas em conjunto por todos os acionistas, o estilo de gestão que acabaria prevalecendo seria o da Ambev. Fecha aspas, afirma uma pessoa próxima das famílias belgas. Nem todos os remanescentes da Interbrew aprovavam a interferência brasileira. À medida que a presença de Marcel, Dutra e outros brasileiros na sede da Ambev se tornava mais nítida, a resistência se espraiava por todos os níveis da companhia. Da base ao topo, os funcionários da antiga Interbrew ficavam chocados com práticas que consideravam agressivas e avarentas demais. Para eles, acostumados à estabilidade no emprego, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e um governo rico capaz de garantir saúde, educação e segurança para todos os cidadãos, a busca desenfreada dos brasileiros por dinheiro fazia pouco ou nenhum sentido. Ali, as cenouras tradicionais, os bônus gordos e a possibilidade de se tornar sócio da companhia não tinham apelo. Um operário da fábrica de Leuven resumiu à época o sentimento que tomava conta de parte considerável dos funcionários. Abre aspas, querem diminuir nosso salário fixo e aumentar a remuneração variável, mas não estamos interessados em ganhar bônus. Se quiserem nos mandar embora por causa disso, não há problema algum, porque o Estado vai fornecer tudo o que precisamos. Fecha aspas. No nível executivo, o ambiente também era de conflito. O pessoal, oriundo da Interbrew, não gostou nada do fim de uma série de mordomias, como os voos em classe executiva, agora autorizados apenas para viagens com mais de 6 horas de duração.
Da quebradeira que acabou com as salas individuais e integrou a diretoria, das mudanças no sistema de remuneração variável. Entre outras alterações, os bônus, antes pagos em dinheiro, passaram a ser pagos em ações. Durante um evento da companhia em São Paulo, meses depois da criação da Embev, um executivo belga se queixou publicamente por ter de dividir o quarto com um colega de trabalho. Meta demais e luxo de menos. As coisas realmente estavam mudando por ali. Abre aspas, algumas pessoas gostam e a maioria detesta, mas nossa cultura é imutável. Fecha aspas, disse Marcel anos atrás. Nessa fase, embora não tivesse função executiva, Marcel dava expediente quase diário na cervejaria. Foi conhecer diversas operações espalhadas pelo mundo, conversava com funcionários, queria ver de perto como funcionava cada área. Era como se estivesse novamente diante da integração entre Brahma e Antártica, só que numa escala global. Todos os meses, o Comitê de Integração se reunia para falar sobre os avanços e discutir as próximas etapas. O grupo só foi dissolvido quase 3 anos após a formação da Embev. Logo, os primeiros resultados da interferência dos brasileiros começaram a aparecer. No primeiro semestre de 2005, o lucro da cervejaria aumentou 11% em relação ao mesmo período de 2004, quando a transação foi anunciada. No mesmo período, as vendas cresceram 5,5%. Além de fazer um esforço para que os belgas encampassem suas ideias, Marcel e seus sócios atuavam em outra frente. Aumentavam progressivamente sua participação acionária na Embev. Pouco tempo depois do anúncio da formação da nova cervejaria, eles começaram a comprar ações da companhia no mercado. Em menos de um ano, tinham se tornado os maiores acionistas individuais da Embev. À medida que o trio avançava, por meio do aumento de participação acionária e de sua influência na gestão, os executivos resistentes ao novo modelo se afastavam. Como Marcel e seus sócios imaginavam que aconteceria, os descontentes foram pouco a pouco deixando a companhia. Agora, todos aqueles talentos represados na Ambev poderiam finalmente ocupar espaços maiores. Nomes como Miguel Patrício, Cláudio Garcia e Juan Vergara, todos veteranos de Ambev, assumiram cargos globais na cúpula da Embev. A ascensão mais simbólica da nova era foi a de Carlos Brito ao cargo de CEO, anunciada em dezembro de 2005. Na Bélgica, a repercussão foi a pior possível. Abre aspas, investidores e jornalistas diziam que os brasileiros, inicialmente comprados pela Interbrew, tinham se mostrado mais espertos e assumido o comando. Fecha aspas, comenta uma pessoa próxima às famílias controladoras da Interbrew. Abre aspas, mas os acionistas belgas achavam que os melhores é que deveriam estar no comando, independente da cor do passaporte. Fecha aspas. Fazia tempo que Brito vinha sendo preparado para o posto. Ele havia assumido o comando da Ambev em 2003. No ano seguinte, logo depois da compra da Ambev pela Interbrew, o executivo foi chamado para uma conversa por Marcel Telles, que fez um daqueles seus convites irrecusáveis. Brito, você hoje é o número 1 aqui no Brasil. Só que agora a companhia mudou e você precisa se provar fora do Brasil também. Então você vai para o Canadá cuidar da Labatt. Marcel, mas o Canadá é muito pequeno se comparado com o Brasil. Se você quer algum dia ser CEO global da empresa, vai ter que se provar fora do Brasil também. Brito acreditou no chefe. Embarcou com a mulher e os filhos para a América do Norte. Pouco mais de um ano depois, se tornou o principal executivo da Embev no mundo. A pergunta quem vai mandar na empresa, repetida incontáveis vezes por analistas, jornalistas e investidores logo depois do anúncio da transação entre Interbrew e Ambev, começava a ser respondida.